Bom dia, gente. Estamos aqui no nosso programa Start Padrão. Começando hoje uma entrevista com o Zé Luiz Sanz. Zé Luiz Sanz, ele é funcionário aqui do IACS e a gente vai chamar ele para um bate-papo. Zé Luiz Sanz, da dinastia Sanz do cinema. Tinha que dar uma implicada, né? Zé, diz para mim por que você decidiu fazer cinema. Que você colocou, a questão de família mesmo, né? De ter essa discussão de família há muito tempo sobre cinema. Na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi História. Aqui na UF, me desloquei para cinema pela questão da produção mesmo, da questão de estar mais perto da produção. A história é uma coisa muito acadêmica, não vou dizer com o que eu estava afim, eu me transferi para cinema. Apesar na época da oposição da família, porque a família achava que fazer cinema não precisava de curso superior, né? E era para cair no mercado e tal. Eu achei melhor experimentar o curso da UF, e aí, como todos vocês sabem, isso aqui é um programa de uma cadeira de cinema, né? Que é uma cachaça que a gente vai se envolvendo. Está envolvido aqui, né? E quando foi isso? Quais foram os anos que você estudou na UF? Estudei aqui no cinema de 80 a 85 e de história de 78 a 80, por tempo. Mas cinema 80 a 85. E como é que eram as produções da UF nessa época? Nada parecido com o que é hoje, né? Não tem nenhuma proximidade. Quando eu entrei, eu sou de uma turma, de uma geração que tivemos aqui aprovados uma série de filmes patrocinados pela Embrafilme na época. Então, todos nós que éramos calouros na época, nós entramos de assistente nas produções do pessoal da casa. Aqui mesmo, o diretor do canal, hoje, no Paraná, um dos filmes era o da turma de formatura do Paraná. E assim, eu fui do filme do Maurição, sobre a falta d'água em Niterói e tal. Então, assim, a nossa entrada na escola já foi uma entrada dentro de um nível de produção de 16, eu não lembro mais se eram 5 ou 12 filmes, mas eram... Assim, passou uma época enorme sem dinheiro para produção, aí veio esse volume de produção no início. E depois não teve mais. Isso foi no início da faculdade. E você desempenhava normalmente que funções nela? E como é que você se encaixava nessas produções? Nada parecido com o que é hoje. Assim, não tinha essa escolha de você seguir som, fotografia, uma coisa assim. Você tinha que se virar com tudo, né? Eu passei 5 anos aqui e não tive uma aula de som, uma pessoa que desse. Eu entrei para fazer cinema, fazer som, mas nunca tive uma aula de som. Teve sempre um professor que se dedicava a dar uma aula de som, mas ele não era um profissional de som, nem tinha essa formação. Eu sou da geração do Mauro, que hoje é o professor de som da escola, um dos professores de som da escola, né? Não tivemos essa oportunidade, não tive essa oportunidade de ter uma escolha. No filme que eu participei, nos filmes, eu fiz mais assistência de direção, ou assistência de produção, mas não cheguei a fazer nenhuma produção na área técnica, assim, nada. E tem alguém desse tempo, dessa turma que a gente vê hoje no mercado de trabalho, as pessoas, como é que elas fizeram uma opção de função, de área de trabalho? Da minha turma tem a pessoa na área de roteiro, né? Tem o PP, né? Paulo Raum, que ficou na área de roteiro, tem um pessoal em São Paulo trabalhando em produtora, seja em publicidade, seja em... Tem o Plínio, que dirige o Canal Brasil, o Curta Brasil na TVE, tem o pessoal que está na Cinemateca do MAN. Mas não tem assim, fazendo filme mesmo, só o documentário, talvez o Mucarzel, que é mais ou menos dessa geração. Mas não é da minha turma, propriamente dito. Em geral, essa turma você acha que formou mais documentaristas do que profissionais da ficção? Foram. Só o PP que ele foi pro lado do roteiro, né? Tá aí fazendo, deve fazer o seu primeiro longa por agora, né? Tá com outro curto, não sei. E a gente espera receber ele aqui também, para falar sobre o roteiro. É bom ele vir aqui. E me diz, por que você decidiu então
vir trabalhar na UF? Bom, isso eu não decidi, foi uma oportunidade criada assim que eu me formei, de fazer uma participação num programa de rádio que a universidade tinha. E daí eu, por conta de desemprego, não ter oportunidade no mercado e tal, eu aceitei o desafio de fazer uma participação de 5 minutos diária do noticiário da universidade nesse programa de rádio. E aí eu comecei a trabalhar na universidade, sempre na área de audiovisual, mas não necessariamente na área de cinema. Só vim para cá 4 anos depois de eu já estar na UF, que eu vim trabalhar no IACS, no NAVE, né, na época. Gente, alguém tem um paninho para dar uma secada? Coitado, tá um calor desgraçado. Nosso convidado está suando em bicas. Esse ar-condicionado não funciona, mas tudo bem. Vai lá. Vamos ver um VT agora, gente? Tem uma pergunta aí fora. Vamos receber essa pergunta, ver o que tem a dizer pro Zé aí, a Andressa. Lila, o que você acha da alteração de currículo que teve recentemente? Eu acho que ela tem pontos positivos e outros nem tanto, assim, porque, por um lado, ela direcionou mais o ensino ligado ao cinema, mais focado, mas, por outro, de repente, o aluno perdeu muitas coisas gerais, assim, da comunicação ou de outras áreas da arte e tal, que seriam, sei lá, eu acho que seriam interessantes, assim, claro que dependendo da qualidade do professor e da aula, mas... como eu não peguei o currículo antigo, eu não posso... também opinar muito, assim, eu já estou no novo. Assim. Você acha que a administração do IACS ela facilita a realização prática do aprendizado que você recebe aqui? Eu acho que não muito, porque os monitores têm muito trabalho e não tem muitos funcionários ligados a isso, que de repente muitos funcionários trabalhando na manutenção e na organização dos equipamentos, seria mais fácil que os alunos pegassem esses equipamentos para treinar e mesmo ter um treinamento com os funcionários. Sempre é muito burocrático conseguir equipamento e os monitores ficam muito sobrecarregados, assim. Isso só em relação aos equipamentos. Agora, sei lá, eu acho que falta muita coisa na administração aqui, mas também isso é um problema da universidade como um todo, talvez. O Zé Luiz... O que você acha do que a Lila falou? Eu perdi a primeira parte, assim, né? Mas a segunda parte, a questão dos monitores e tal, quer dizer, a questão de administração. Eu participo, hoje eu ocupo um cargo de secretário do IACS, mas não necessariamente cuido do pessoal do IACS, né? Realmente a gente tem um corpo de funcionários grande, distribuído por vários setores, mas tem uma parte que ela falou dos monitores estarem sobrecarregados, coisa assim. Quer dizer, no curso de cinema, a monitoria ocupa também esse papel de trabalhar com a produção, né, que é diferente de outros cursos, porque é um curso diferente. Né? Então tem toda uma tese defendida pelos professores do departamento e dos alunos, que eu acho que tem que ser resolvido no departamento em si. Mas, sem dúvida nenhuma, o monitor de cinema ele sai daqui muito capacitado com a questão dos equipamentos, né? Na divisão. Mas só quem vai saber cuidar melhor do equipamento de cinema é aquele aluno que está envolvido na produção de cinema, isso certamente. Não é uma figura burocrática do funcionário que recebe, devolve o equipamento e tal, que vai saber cuidar da especificidade de cada um dos equipamentos. Só quem trabalha no equipamento é que sabe como deve cuidar dele, né? Então, assim, pelo menos é a minha opinião sobre essa evolução que teve. Eu tive essa impressão quando começou os monitores a cuidarem do equipamento. O equipamento começou a ser melhor conservado e começou a ser detectado certos problemas de chassi empenado, fungo e lente, uma série de coisas que um setor de almoxarifado genérico, assim, ele não consegue identificar ponto a ponto. A gente não tem funcionários especializados em equipamento de cinema. Tem especializado em equipamento de audiovisual. Mas o cinema de película, quando chega na película, é muito diferente do resto do equipamento, né? Então eu acho que, eu particularmente, eu vejo assim, eu fico animado quando vejo os alunos cuidando do equipamento, correndo atrás. Os monitores de fotografia, geralmente, são aqueles que cuidam melhor das câmeras, identificam os problemas das câmeras, tá? O pessoal de som cobrando sempre um cabo,
um concerto disso ou daquilo. É muito legal isso. Agora você é, sem dúvida, um dos funcionários, se não o funcionário mais sobrecarregado desse instituto. Eu acho que isso é não tem sobrecarga, não tem essa questão de... depende da função que você exerce, né? Eu tenho um compromisso com a universidade de trabalho e eu tento cumprir ele. Eu não trabalho mais ou menos do meu compromisso. O meu compromisso é trabalhar de 6 a 8 horas por dia e é mais ou menos o que eu fico aqui. Talvez um pouco mais num dia, um pouco menos em outro, mas eu mantenho sempre essa média, porque nós temos um acordo trabalhista interno que, apesar do nosso contrato de trabalho ser 8 horas, a gente desempenha a função em 6 horas. Mas quem tem chefia trabalha 8. Eu tenho uma chefia, então eu procuro trabalhar às 8 horas. Né? Mas eu tenho esse acordo das 6 horas, eu fico sempre trabalhando entre 6 e 8 horas. Como é que foi até você chegar essa chefia, até você chegar ao IACS, até chegar à secretaria do IACS? Como é que foi isso? Você falou que entrou no rádio. A secretaria do IACS é um desvio de percurso, né? Porque eu estava trabalhando aqui na televisão, que é o que eu gosto mesmo, é trabalhar no audiovisual. E lá é por conta de um professor que dirige hoje o IACS, que é uma pessoa muito querida, inclusive por vocês, e que a secretária do IACS se aposentou, não teve outro funcionário que se dispusesse a trabalhar e eu acabei me desviando de função. Mas eu trabalhei na universidade em rádio um pequeno período, depois na assessoria de comunicação, depois trabalhei na pró-reitoria de extensão, num projeto específico, fazendo fotografia do projeto, né, das visitas, tipo um estilo de filme, mas de projeto. Né? As equipes que iam para o interior, era um projeto de interiorização, de levar alunos e professores da UF para trabalhar no interior do estado do Rio de Janeiro, em Madalena, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes. Então a gente tinha uma sede lá e levava e fazia a integração. A universidade, né, naquela área. E eu fiz estilo disso. Depois disso eu vim para o NAVE, que era uma produtora da universidade. Aí eu trabalhei em produção de vários vídeos institucionais. Pela universidade. Aí depois teve a criação da televisão, que aí eu me dediquei mais os últimos anos de trabalho a isso. Eu estou na Secretaria do IACS há 1 ano e vou ficar até o final da gestão do Serra, que é daqui a 1 ano no máximo. E depois, o que você acha que acontece com a saída do Serra e de Lambuja? Depois é depois, né? Se eu soubesse o futuro, eu tinha acertado na loteria, né? Tava melhor. Gente, eu queria ver se a gente achava depois a pergunta da Andressa, que eu acho legal a gente fazer ela para o Zé, mas de qualquer forma eu vou já entrar no assunto que ela toca, né? Que são as produções, né? Você tem acompanhado as produções, né? Inevitavelmente, as produções do curso de cinema. O que tem assim de diferente? O que mudou nas produções de 20 anos para cá? Você falou ainda tinha Embrafilme, a gente provavelmente não tinha tanto equipamento, não existia tanto digital. O que muda? Teve uma coisa substancial, né? O departamento aqui tinha um curso de cinema, do departamento de comunicação, né? Do curso de comunicação, é habilitação de cinema. Hoje é uma habilitação de cinema e vídeo, né? Já tem um departamento que é um departamento de cinema e vídeo. Então o que mudou basicamente nos 20 anos foi a entrada do vídeo, né? E agora é a entrada do digital, do vídeo digital. E também, de certa forma, o cinema digital e tal, essa questão. Então o que mudou foi uma geração que brigava contra o vídeo, né? Por uma geração totalmente absorvida pelo vídeo. Né? Hoje a gente tem o transfer, né? Que é fazer em vídeo e depois virar película. Naquela época você não imaginava isso. Eu fazia parte assim, de um grupo de somos contra o vídeo, isso vai acabar com o cinema. Né? Então isso aí evoluiu muito. A nível de equipamento não existe comparação, nem de quem estudou aqui há 5, 6 anos atrás. Né? O equipamento que tem hoje e tal. Isso é uma evolução muito grande. De possibilidade dos alunos até em aula produzirem coisas. Um programa como esse e não imagino como seria 20 anos atrás isso, né? Não tinha mínima. A gente tinha um equipamento grande de televisão aqui também, mas não tinha essa produção, não teve essa facilidade. Né? Como é que você acha que isso vem? Porque a gente sofre também muitas consequências com isso, né? A gente aumentou por conta do digital o número de produções
E a gente também sofre com essa grande carga de trabalho e de uso dos nossos equipamentos, né? Os exercícios, que eu acho que todo trabalho de filme, documentário ou não, que a gente faça dentro da universidade é um exercício, né? E como é que fica para se controlar? Eu falo um pouco também pelos monitores, que a menina falou dos monitores, acho que isso ficou um pouco ainda na minha cabeça. Como é que a gente controla isso? O que deve ser feito? O que deve ser preservado? Como é que a gente contrabalança essa necessidade de se usar dentro da universidade para exercício mesmo o nosso equipamento, e aonde a gente tem que preservar isso para poder outras pessoas usarem? Onde é que está esse limiar? Esse limiar é no manutenção. Assim, perder um pouco essa... É muita produção. Eu não tenho noção das produções da escola. Assim. Vocês falam assim, você tem alguma... Eu tenho alguma noção, mas é muita produção. Isso é importante. Agora é importante também preservar o equipamento. Não é guardar o equipamento, não usar e tal. É usar sempre, mas com responsabilidade. Eu vejo assim que tem alguns alunos ainda que não têm essa preocupação com o futuro do equipamento, né? Porque o equipamento está sendo... temos muito equipamento hoje, mas fruto de uma compra grande que foi feita pelo governo brasileiro agora, no final do outro governo, início desse governo, que nos permite estar com esses microfones, esses monitores e tal. E a universidade tem investido alguma coisa agora nesse período, né? Mas eu acho que como é que o segredo não existe, né? Você tem que construir no dia a dia, né? Agora tem com essa ideia da ilha de edição que está sendo montada de áudio de montagem de filme e do trabalhar o áudio dos filmes da escola aqui, que vai evitar que a gente pague fora para fazer isso. Vai ter duas questões. Uma é a economia, e o segundo é que o aluno vai estar diretamente também trabalhando o seu som aqui dentro. O maior problema que eu vejo é a não continuidade dos projetos. Eu tinha até falado contigo antes, né, da gente entrar no ar. Você mesmo tem um projeto que está parado, né? Começou a filmar e não terminou. Tem vários projetos que começaram a ser filmados e não terminaram. Isso é uma responsabilidade que o aluno tem que ter. Talvez uma punição assim, ele não pode começar outro projeto sem terminar um que já começou. Não pode desistir no meio. Não pode ter um monte de filme parado, seja filme ou vídeo, parado sem conclusão. Era legal terminar tudo que se começa, né? Isso é importante. Eu acho que filme parado é relativamente normal. Filme abandonado é que é triste. Mas aí tem que ter essa conclusão, né? Porque o aluno, ele tem vários interesses. Dependendo do período que ele está na faculdade, por exemplo, o cara chegou no último ano, ele vai cuidar da monografia dele. É muito difícil cuidar do filme. Então o filme tem que ser feito antes ou junto. Quando fica junto já complica um pouco, né? Ou depois. Tem que trabalhar essa coisa. O aluno tem que ser preparado para enfrentar essa situação. Tem que ter um filme no final do curso e que tem que ter uma monografia. Como é que ele consegue juntar essas duas questões? Né? Isso aí tem que ser, os professores têm que trabalhar isso. Como é que você acha que a gente pode contornar? Porque a gente tem diversos problemas de produção na universidade, né? Os projetos serem abandonados, serem esquecidos, estarem parados, tem muito a ver com isso, né? A gente sofre muito ainda de produção. O cinema é muito caro. E a gente na universidade não tem tanto. A gente tem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Mas, de uma maneira geral, a universidade tem que cumprir os compromissos com a gente, pagamentos de laboratórios, essas coisas todas, né? A gente tem problema de condução, né? De locomoção das equipes, de alimentação das equipes e coisas assim. Mas, se a gente botar tudo isso na ponta do papel, a universidade tem investido bastante aqui no curso, né? E esse problema de carro, motorista, esse é um problema conjunto da universidade toda, seja qualquer curso tem isso. A gente não tem um caminhão do departamento de cinema que fique aqui, não tem uma Kombi, um negócio, né? Isso seria importante, a gente já teve, mas não conseguiu repor, né? Depois que não deu. Então vamos soltar a Andressa no VT? Vamos ver. O Zé Luiz, ex-aluno da UF, vai estar sendo entrevistado no estúdio e você pode deixar uma pergunta para ele. É sobre ontem e hoje, é isso? Tá. Bom, eu queria saber do Zé Luiz se ele acha que essa organização, essa qualidade dos materiais, dos equipamentos e
e uma lógica do currículo que traga o ensino como algo que tem uma crescente, como é que seja difícil dizer isso, mas que traga um ensino crescente para o aluno, que não seja um ensino caótico e desordenado, assim. Se era da mesma maneira, ele acha que agora melhorou a questão do ensino e da utilização e do recebimento de novos equipamentos também. Tá bom? Obrigado, Nila. Nada. Tá ótimo, gente. E olha lá, a Andressa que eu chamei de Andressa é Lila. Achei que a pergunta fosse da Andressa, mas não, a pergunta é da Lila. Ficou confuso pra mim. Ela chamou nosso curso de bagunçado e quis saber se era bagunçado há 20 anos, né? Eu acho que ela quis saber o que mudou, a gente já falou um pouquinho. Eu acho que o que ela falou tem muito a ver com isso da gente, do aumento de produções, né? Acho que a desorganização de que ela fala vem muito com esse aumento de produções, né? Como é que era a organização? Em organização, o que a gente perde para 20 anos atrás? Na produção, eu fico impressionado como tem... eu participei agora de uma gravação na sexta há pouco tempo e é muito diferente, né? A gente não tinha tanta preocupação na época, a evolução da preocupação dos alunos com a qualidade do material final. Acho que também está muito preparado, a gente está se preparando muito para os festivais e está se preparando pouco para ter a consciência do que está fazendo. Então, são equipes que estão muito grandes, muito cheias de assistentes e tal. Na minha época não tinha isso, assim, não tinha essa... a maioria dos atores era o pessoal próprio da escola, a gente se preocupava com o material, se preocupava com o tipo de coisa que a gente ia usar, mas eu acho que hoje fica muito profissional. Eu não sei se isso é importante. Você ficar 4, 5 horas montando uma luz num set para gravar um plano. Eu não sei, não consigo ainda avaliar isso, entendeu? As nossas produções estão tirar uma sombra que está ali, então cansa toda uma equipe e tal, um som, porque tem lá no fundo, não sei o que, tá. Bom, mas se a gente optar por isso, aí vai ser confuso, porque aí tem que ser isso mesmo, né? São longas, são cansativas, as pessoas têm que trabalhar essa situação. Ela falou do currículo, assim, do currículo eu não consigo avaliar muito, mas certamente as novas tecnologias que foram criadas alteram o currículo, né? Você tem que ter mais aula de vídeo, tem que ter mais aula de fotografia, você tem que trabalhar mais aula de cinema, de película e aula de fita, né? de vídeo. A câmera digital é diferente da câmera, muito diferente da câmera de película, né? De cinema. Zé, eu vou tocar num assunto delicado. Assalto ao IACS, quinta-feira, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Como é que isso afeta a gente no curso de cinema? Bom... Quer uma aguinha? Vou tomar. Basicamente... Quer dizer, o roubo ele foi concentrado nas salas de aula. Então afeta nos vídeos nas televisões que foram roubados em sala de aula, que isso faz com que você se prepare, que os professores possam desenvolver melhor o seu trabalho e os alunos também, porque o aluno vai entregar um trabalho em vídeo, ele não vai ter mais hoje condições de fazer isso, né? Muitos professores passam vídeo para analisar nas aulas, né? Dependendo da aula que é apresentada, mas hoje, no geral, todo mundo trabalha muito com vídeo e DVD. Isso vai ser um baque. A gente vai ter um problema numa ilha de edição específica que o material de áudio foi roubado, mas numa edição de vídeo um material de áudio foi roubado. Agora, na produção propriamente de cinema, eu acredito que não tenha nenhum problema, porque foi preservado esse material, principalmente material de película e tal. O equipamento que foi roubado foi um material mais de fácil venda, né, digamos assim, pelo que eu pude... Equipamento novo, né? Mas que seja facilmente... Televisão 29 polegadas, videocassete com DVD combo, são coisas que você consegue vender rapidamente. Material profissional, esse tipo de monitor que tem aqui em quadro, acho que está ali, isso foi preservado, né? Tá certo, então. Eu queria lembrar os alunos que essa discussão continua hoje na reunião do Nessine. Eu acho que vale a pena falar.
Aqui, reunião do Necine, terça-feira, hoje, às 5 horas da tarde. E a gente termina o nosso programa Start Padrão, agradecendo muitíssimo ao nosso querido Zé Luiz Sanz, acho que é querido de todos nós aqui. E semana que vem a gente volta em mais uma área do cinema, colocando aqui no puff o nosso convidado. Vejo vocês lá. Até!